Amigos e amigas de Águas Lindas de Goiás, eu sou Carlos Peixoto e esse é mais um programa Giro da Revista, edição especial Eleições Municipais 2020. Meus amigos, hoje 12/11 de 2020, faltam apenas 2 dias para a grande festa da democracia. Eu volto a dizer, nós somos todos convidados especiais para essa festa. Vamos fazer a nossa parte e o resto Deus proverá. A expectativa só aumenta, tanto para os candidatos como para os eleitores que aguardam ansiosamente pelos resultados. A grande interrogação hoje é: quem será o próximo prefeito de Águas Lindas? Amigos, hoje eu vi alguns comentários sobre a imprensa local que me deixou muito triste. Você de fato sabe qual é o papel da imprensa na sociedade? Você sabe o que é uma imprensa imparcial? Porque se você não sabe, é melhor você se informar primeiro, para depois você falar coisas. Dizer que Águas Lindas de Goiás não tem imprensa imparcial é porque você não conhece os veículos de comunicação e não conhece todos os profissionais de imprensa no município. Nós, da SUCOM, Sistema Único de Comunicação, onde engloba a Revista Única há mais de 17 anos, a TV Única há mais de 15 anos, o jornal Forte News há mais de 10 anos e agora o programa Giro da Revista, temos um só compromisso: com a verdade. Nós, como exemplo, oferecemos para todos os candidatos a prefeito de Águas Lindas um espaço gratuito. Isso não é ser imparcial? Portanto, se você acha que de fato Águas Lindas tem imprensa parcial, se identifica primeiro, porque ninguém fala com fake, com fantasma. Depois cita quem são os veículos, quem são os profissionais. Assim cabe a eles se defenderem. É muito fácil ficar na rede social falando mal dos outros, propagando fake news. É muito fácil montar um grupo de WhatsApp, um perfil de Facebook que são gratuitos, para denegrir a imagem dos outros. Agora monta um veículo de comunicação e banca as despesas, abre um CNPJ, porque aí de fato você vai ter autoridade para falar do assunto. Meus amigos, então vamos para o nosso objetivo principal. Hoje vamos ouvir sobre a economia local e a imprensa do município. Então, meus amigos, vamos ao nosso principal objetivo. Imparcialmente ouvir dos candidatos sobre a economia local e a imprensa do município. Volto a informar que ainda não vamos ter a participação do candidato Wilson do Túlio. Informo que enviamos para a assessoria do candidato Wilson do Túlio todas as pautas que faltavam para concluir o programa Giro da Revista. Mas infelizmente não tivemos resposta. Deve ter os seus motivos. Informamos que o Túlio, o então candidato Túlio, tinha respondido todas as perguntas. Não vamos divulgar porque ele não é mais o candidato. O tema é Economia no município. Grande parte da economia do município é gerada por micros e pequenas empresas. O que será feito em seu governo para incentivo dessa categoria? Respostas do candidato Dr. Lucas da Santa Mônica. A primeira coisa é aprimorar esse programa municipal de desenvolvimento econômico. Nós precisamos abrir novas empresas na cidade. Nós precisamos dar qualidade de trabalho para as empresas que já estão aqui, em relação à tributação, em relação a alguns impostos.
Nós precisamos dar condições de trabalho para as pessoas que estão na rua, principalmente na Avenida JK, com suas bancas. Eu sempre falo que um dos nossos desafios é dar dignidade. E na economia, nós só vamos ser uma cidade robusta se nós tivermos renda. Nós estamos falando que somos a 5ª maior cidade do estado, mas apenas a 17ª em economia. Nós temos que ser a 5ª maior economia do estado. Para isso, nós temos que ter geração de emprego e renda no nosso município. E esse é o nosso objetivo. Respostas do candidato Hamilton Borges. A grande força de uma economia municipal, estadual, ela é dos microempreendedores ou das micro e pequenas empresas, sem sombra de dúvidas. Nós somos maioria. Eu, que sou microempreendedor também, fechei o meu comércio aqui, o sacolão que abri no Pérola, porque queria me dedicar à campanha desde janeiro. Eu não acho correto a pessoa ser um gestor público e ainda manter um comércio aberto. Fatalmente, naturalmente, ele iria querer se beneficiar, como muitos se beneficiam, não em Águas Lindas, porque aqui não tem esse tipo de coisa. Mas aí, Brasil afora, tem muitos corruptos, diferente, como eu disse aqui, de Águas Lindas, que não é o caso. Então, quanto à economia, infelizmente, nós tivemos aumentos muito grandes de IPTU, de IPVA, de alvarás. Pessoas que pagavam R$70 de alvará no município para funcionar, hoje pagam mais de R$1.000. Pessoas que pagavam R$200 de IPTU, e aí por que eu estou falando em relação à economia? Eu não estou falando só sobre casa. Pessoas que têm sua loja, o seu comércio, pagavam R$200, hoje pagam R$1.000. Então, se o governo que oprime, que massacra e que cobra, infelizmente o governo não pode reduzir, como tem candidatos aí prometendo, inclusive perdoar dívidas passadas e tal, isso não é permitido. Agora, nós não vamos aumentar alvará, não vamos aumentar IPTU, e como eu comentei agora há pouco, nós vamos dar condições para as mulheres comprarem, serão 200 mulheres por mês que vão ter um crédito de 5.000, ao todo nós vamos atender quase 10 mil mulheres ao longo de 4 anos, me perdoe, e este recurso obrigatoriamente terá que ser gasto dentro do município. A pessoa quer comprar uma máquina de costura, não tem dela aqui, pode comprar na Ceilândia? Não. Ela tem que encomendar de uma loja aqui para que compre a máquina, traga a máquina para cá para ela comprar e assim continuar gerando recursos para o município. Infelizmente nós subimos da posição 50º, nós éramos 50 na posição de quem mais arrecadava impostos no município e no último censo subimos para a posição 40. Respostas da mandata coletiva. Cristina Silva, faço parte da mandata coletiva. A questão da economia é muito séria. Nós pensamos algo antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, o nosso pensamento é outro. Por quê? O que foram feitos das mulheres empreendedoras locais? O que foi feito do pequeno comércio? Nós estamos nessa garantia de tentar fortalecer e trazer esse empreendedorismo dessas mulheres, essa força para cá. Trazendo isso para cá, fortalecendo a mais esses grupos que fecharam portas, ficaram desempregados e trouxeram desemprego para outras pessoas, nós podemos trazer as nossas festas rurais, festas culturais, as paradas. Nós temos uma parada LGBT que movimenta dinheiro, movimenta pessoas, grupo de alto poder aquisitivo. Nós temos as festas goianas que estão aqui próxima e essa é uma BR que transita muitas pessoas. Nós podemos propor a partir disso, desse Conselho de Economia, um polo de gastronomia, onde as pessoas passem e aqui se torne um portal para chegar a essas cidades históricas. Nós podemos também propor nessa gestão grandes grupos de festas de apoio a movimentos hip-hops, movimentos religiosos que também movimentam muitas pessoas nessas cidades. Os grupos afrodescendentes traz também uma variedade de profissionais, traz uma variedade de compras, de utensílios, de vestuário nessa comunidade. As mulheres empreendedoras precisam de feiras que dê visibilidade a elas, que dê visibilidade ao trabalho delas. Respostas do candidato Subtenente Castro. Primeiro, nós temos que incentivar o pequeno empreendedor. Primeiro, para ele se formalizar, porque a maioria deles estão informal. Por quê?
porque não tem incentivo nenhum da prefeitura. E depois, nós vamos também incentivar a agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar hoje, tem gente que tem 5.000 metros quadrados de terra para plantar. Mas plantar e vender para quem? O interessante é plantar e a própria prefeitura comprar através da cooperativa. Por quê? Porque nós temos a merenda escolar, nós temos as repartições públicas e, além do mais, na ação social, nós temos como dar a cesta de verdura, mais um peixe ou um frango, em cada 15 dias, às famílias que necessitam. E tudo isso virá da onde? Virá da agricultura familiar. E, além disso, nós vamos criar a indústria, né? A pequena indústria, o pequeno fabricante, que, como eu já falei, na criação do polo industrial, aonde nós vamos implementar a nossa economia dentro do município para gerar emprego e renda para a nossa população. E aí eu acredito que a economia do município vai ficar 10. E além disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar o Promude, trazendo para cá empresas que realmente queiram gerar renda e emprego para o nosso povo. Porque se nós não tivermos o Promude, onde nós possamos incentivar as empresas a vir para o município, com certeza não virão. Mas se nós incentivarmos, voltarmos o Promude, ver aquelas áreas que realmente, de fato, pode ser adquirida por uma empresa e ela tem que realmente gerar emprego. Ela vai ter um prazo para gerar emprego. Se não tiver, simplesmente a prefeitura recolhe de volta. Respostas do candidato Tenente Rajão. Olha, a questão da renda do município, né, a economia do município, nós temos que ter uma visão toda especial. Nós temos que diversificar. As pequenas e médias empresas, elas são a locomotiva não só do município, como do país como um todo. Né? Nós temos que incentivar os pequenos a estarem produzindo. Né? Nós podemos desenvolver, a exemplo, né, dar um curso profissionalizante para senhoras estarem aprendendo corte e costura e de repente dar uma máquina para ela, um pequeno capital de giro para que ela possa girar. E aí você depois cria uma cooperativa, de repente você traz uma indústria, daqui a pouco você está gerando um polo de confecções. Então esse tipo de coisa tem que ser incentivado aqui no município. Eu dei exemplo da confecção, mas pode ser outros ramos. Como nós falamos anteriormente, Águas Lindas não tem uma vocação. Nós temos que criar essa vocação e se tornar um polo de referência na região metropolitana do Distrito Federal. Nós temos um mercado consumidor muito grande, que é o Distrito Federal, a Ceilândia, Taguatinga, e nós podemos fornecer uma série de produtos produzidos aqui em Águas Lindas. E nós queremos parceria, sim, com as micro e pequenas empresas. Nós temos uma outra questão também, nós tivemos recentemente com uma senhora falando, eu estou tentando abrir minha empresa aqui na minha casa e estou com uma burocracia muito grande. Nós vamos lutar contra esse tipo de burocracia. Nós vamos querer facilitar para que você, pequeno e médio empreendedor, possa ter facilidade de se instalar aqui no município, desenvolver, produzir e trazer mais renda para o nosso município. Isso gera consumo, gera riqueza, gera emprego e essa é a visão que nós temos, tá, da economia no município de Águas Lindas. Informo que as perguntas seriam também para o candidato Wilson do Túlio, mas infelizmente ainda não foi possível. Amigo, você precisa de uma internet com qualidade, preço justo e atendimento personalizado em Águas Lindas? A WG Infor pode te atender. E tem novidades. A Luciana vai te explicar melhor. Para você que não conhece ainda os nossos planos, temos internet com velocidades incríveis para vocês. Temos planos com brindes maravilhosos, 3 meses de Google Play para vocês. No plano game você ganha um super gift card da Play Store. Temos rastreamento veicular e muito mais. E agora com a super novidade, estamos chegando nos bairros Vitória, Guaíra e Sol Nascente. Aguarde, tamo lá! Quando você procura uma farmácia, além do medicamento, você espera também um bom atendimento, em especial com um farmacêutico responsável. Nós te indicamos a Drogaria Shalom. Lá você vai falar com o farmacêutico Valdisson. E aliás, ele também tem uma mensagem para você.
Nós, da Drogaria Shalom, teremos o prazer em atendê-los em tua necessidade de orientação farmacêutica ou uma dúvida sobre algum tipo de medicamento que você já usa ou que pretende usar. Dentro das nossas possibilidades, será uma honra poder te servir, ok? O tema é imprensa, comunicação. Em relação à imprensa, como será tratada no seu governo? Pretende manter a Secretaria Municipal de Comunicação? Respostas do candidato Dr. Lucas da Santa Mônica. Sim, eu acho que é importante, Carlos, e a todos as pessoas que são da comunicação. Nós precisamos manter a Secretaria de Comunicação e nós precisamos respeitar esse profissional. Eu falo esse profissional porque é o profissional que leva as informações à população. Então nós vamos valorizar todos vocês daqui de Águas Lindas que tem uma imprensa forte, qualificada e preparada para exercer essa função. Respostas do candidato Hamilton Borges. A Secretaria de Comunicação, eu acho que faz um papel importante, porque quando a gente pensa em Secretaria de Comunicação parece que é só algo que está vendendo a imagem da Prefeitura, mas ela faz um trabalho além disso. Ela é responsável pelas campanhas, por exemplo, contra campanhas de vacinação, enfim. Tudo que é feito no município, tudo que precisa ser divulgado, passa necessariamente pela Secretaria de Comunicação. Então a gente não pretende eliminar ou excluir esta secretaria, porque eu acho que ela tem um papel importante. Agora, o que eu acho que não é importante é contratar emissoras de rádio e de televisão fora do município, vendendo uma imagem mentirosa, vendendo aqui que Águas Lindas de Goiás é mil maravilhas, enquanto a realidade que a gente sabe aqui é outra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém lá de fora e diz assim, puxa, Águas Lindas de Goiás está tendo uma grande transformação, né? Águas Lindas de Goiás está muito boa. E a gente pergunta assim, existe outra Águas Lindas de Goiás dentro de Goiás? Porque onde eu moro não é esta a realidade. Então, falando sobre a Secretaria de Comunicação, mais especificamente sobre a comunicação, eu acho importante que a gente valorize os profissionais de dentro do município também. Hoje tudo passa necessariamente pelas redes sociais. Então é importante que essas divulgações, e num trabalho muito bem estruturado, seja feita a partir da Secretaria de Comunicação. Essa divulgação precisa ser feita pelos blogueiros, pelos zapeiros, pelas pessoas que têm revistas, como é o caso aqui da Revista Única, desse trabalho extraordinário que faz o meu amigo Carlos. Então, eu acho que a gente precisa eliminar estes gastos que são feitos fora do município e precisamos valorizar aqueles que têm um trabalho que desenvolvem dentro do próprio município. Respostas da mandata coletiva. Sou Kênia Benigno, sou da mandata coletiva. Em relação à imprensa, temos que dialogar, né? Para não acontecer aqueles propague de fake news, tem que agir com a transparência, com a verdade, a comunicação séria. A mandata coletiva defende a liberdade de expressão. Respostas do candidato Subtenente Castro. Não só pretendo manter a Secretaria de Comunicação, como implementá-la. Eu acredito que a nossa imprensa local, ela precisa ser valorizada e não apenas escolher alguns. Eu acredito que nós temos uma imprensa séria, nós temos pessoas aqui que realmente merecem respeito. E nós queremos uma imprensa livre, porque a imprensa livre, de certa forma, ajuda o governo a governar. Como assim? Porque a imprensa que informa a verdade, ela simplesmente vai mostrar os erros do governo. E o governo inteligente, ele vai simplesmente ouvir a imprensa e consertar aquilo que está errado. Nós precisamos ter esse hábito de consertar aquilo que nós erramos. E a imprensa, ela está aí para divulgar o seu erro. E quando ela divulga, a população precisa saber que você errou, mas você consertou o seu erro.
Então, eu acredito numa imprensa livre, eu acredito numa imprensa que realmente possa trazer credibilidade para o nosso povo. Porque quando o povo ouvir algo, vai dizer, olha, a imprensa falou a verdade. Então, nós precisamos deixar uma imprensa livre. Nós não podemos comprar, barganhar com a imprensa. Nós devemos valorizar a imprensa e sim, aceitar aquilo que verdadeiramente eles estão dizendo, se for verdadeiro. Agora, aquilo que for fake, obviamente, nós não vamos concordar. Mas a imprensa tem que ser livre. Respostas do candidato Tenente Rajão. Nós pretendemos manter a Secretaria de Comunicação, pretendemos que a Secretaria de Comunicação possa ser gerida por uma pessoa da imprensa local. Nós queremos que uma parcela da verba que se destina à publicidade venha a ser destinada aos veículos comunitários, aos jornais alternativos, aos blogs e outras mídias alternativas, que nós falamos que é alternativa, mas na verdade hoje são o principal meio de comunicação que existe na nossa sociedade, que as pessoas estão cada vez mais antenadas nos seus telefones e esquecem até das grandes mídias, né, que são a televisão, o rádio. Então nós queremos sim valorizar esses profissionais, nós temos que valorizar o valor que existe no município e eu acho que chegou o momento de nós termos essa nova gestão na comunicação no município de Águas Lindas de Goiás. Informo que as perguntas seriam também para o candidato Wilson do Túlio, mas infelizmente ainda não foi possível. Precisando usar óculos? Eu te indico as óticas Dinando. Lá você encontra as melhores marcas com os melhores preços. O Dinando tem uma mensagem para você. Olá amigos de Águas Lindas, sou o Dinando Ferreira e quero aqui compartilhar com vocês a alegria de poder ter aberto a primeira ótica da cidade em 1999. Venha para Dinando, garanto qualidade e menor preço. Está pensando em fazer sua carteira de habilitação? Eu te indico porque conheço. Autoescola Classe A, a mais premiada em Águas Lindas. Meus amigos, que vença a democracia e que prevaleça a soberana vontade do povo. Programa Giro da Revista, especial Eleições 2020, em Águas Lindas de Goiás. Grande abraço e até o próximo.